A tua palavra escondi, guardada no meu coração. A paz do Senhor, meus amigos e irmãos. Glória a Deus por mais essa oportunidade. Hoje estamos aqui para gravar mais uma lição abençoadíssima da revista Betel do primeiro trimestre de 2026. Para você que sempre nos acompanha, sabe que hoje estaremos falando sobre a sexta lição. Estaremos falando sobre oração, uma disciplina indispensável para o verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. E para você que está chegando agora, eu te digo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Esteja conosco até o final. E de antemão já quero pedir a todos vocês que se inscrevam em nosso canal, compartilhe esse vídeo, seja bênção também na vida de outras pessoas. Eu tenho certeza que Deus abençoará a sua vida e abençoará a vida daqueles que também ouvirem, que estiverem atentos à palavra do Senhor. Vamos estar começando este vídeo, antes de mais nada, orando ao Senhor, pedindo que o Senhor abra as comportas do céu, nos abençoando com sabedoria, intelectualmente, financeiramente, espiritualmente, nos dando direcionamento debaixo do propósito dele. Venha comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar por essa oportunidade. Ó Deus que estás no céu, por intermédio de Cristo Jesus, nós adentramos a tua presença, te louvando, exaltando o teu santo nome. Que o teu nome seja exaltado nos céus e na terra, porque o teu reino é teu, sempre e sempre. E que a tua poderosa mão esteja sobre as nossas vidas. Venha a nós o teu reino, a tua vontade esteja presente em nossas vidas. Que os teus propósitos se cumpram na minha vida e na vida daquele que esteja assistindo comigo neste momento. Que o Senhor abençoe ele, a sua família. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. E que essa lição venha de encontro com as nossas necessidades. Que venha nos aprumar, que venha nos despertar para um novo momento, para um novo tempo para as nossas vidas. Ó Jesus querido, esteja conosco, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Vamos iniciar então a nossa lição de número 6. Venha comigo. O que é oração? Uma disciplina indispensável para mim e para você. A oração é o encontro de alguém com Deus. É um agendamento, ou até mesmo fora de agendamento, onde você e Deus, onde uma pessoa e Deus estão reservadas. Ou até mesmo entre um conjunto de pessoas, onde que a igreja se reúne para orar. E a oração, ela é algo que você fala para Deus, onde que Deus te ouve em todos os momentos. E o interessante, meus amigos, é que a oração, ela não precisa ter horário. Ela não precisa ter um agendamento como você tem um agendamento com um médico, com um líder, com um governador, com um presidente. Mas a oração, no momento que você quiser, Deus está disponível para te ouvir, para ouvir suas necessidades, para que você possa glorificar ao Senhor. E é algo que nós devemos ter diariamente em nossas vidas. Meu coração fica apertado, porque a minha alma ama orar, ama falar com o Papai do céu. E nós estamos passando por momentos críticos dentro da igreja, na nossa sociedade, onde que esse princípio está sendo pouco valorizado. Lembro-me, há 20, 30 anos atrás, onde que a igreja se perseverava em oração. Hoje estamos dando muito espaço para o entretenimento dentro dos nossos lares, dentro da própria igreja. Não se ora mais como antigamente. E por consequência, não vemos tantos milagres, não vemos tanto a presença de Deus em nosso meio. Queremos decidir as coisas via entretenimento. Queremos que os nossos jovens estejam dentro da igreja, sem incentivá-los à oração, sem incentivá-los a buscar ao Senhor. Nós precisamos voltar a este primeiro amor. Precisamos voltar a estes momentos de dedicação, onde que devemos passar não só minutos, não só segundos falando com o Senhor, mas horas, tempos, dias. Incentivarmos os nossos familiares, os nossos cônjuges, os nossos filhos a dobrar os seus joelhos, a estar de pé também orando, a estar com o coração aberto, disposto para este novo momento, para um novo momento.
A oração é onde que Deus nos ouve, e na oração nós podemos louvar, agradecer, nós podemos desabafar, chorar, sorrir. Deus é o nosso amigo íntimo na oração. Assim como nós passamos tempos na internet, no WhatsApp, no Instagram, no próprio YouTube, vendo stories, shorts, vendo status, conversando com amigos e passamos horas no telefone, ou até mesmo pessoalmente, conversando com aquela pessoa amada nossa. Mas deixamos o nosso amigo íntimo, o nosso maior amigo, o nosso Criador, aquele que nos deu a vida, deixamos de lado. Passamos dias sem conversar com Ele, passamos horas, muitas vezes, talvez, ao deitarmos, conversamos ali alguns segundos com Ele, mas estamos deixando essa prática para trás. E a nossa intimidade com Cristo Jesus nos diz tudo. Porque se nós temos um bom relacionamento com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, através da oração, as outras coisas irão se encaminhar. O próprio Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. E como nós iremos buscar? Através da oração. É uma disciplina indispensável para mim e para você. Não existe viver uma vida íntegra, mas sem a oração. Não adianta você louvar o tempo todo, mas se não tiver oração. Não adianta você pregar com eloquência. Não adianta você cantar nos púlpitos, mas se não tiver oração, se não tiver alinhamento através da oração com Deus Pai. Na oração você pode falar o que você quiser com Deus. Você pode desabafar, abrir o seu coração. O que você não tem coragem para falar com seu amigo, com aquela pessoa mais próxima, com Deus você pode. Com Deus no seu canto, no seu aposento, no seu cantinho ali de oração, você pode falar com Deus. Em espírito, andando, em mente. Através da mente, dos seus pensamentos, você pode falar com Deus. Por isso que Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vai falar que nós devemos orar sem cessar. É no nosso caminhar, no nosso correr, no nosso lazer. A oração deve estar presente na nossa vida. Agora, não pense que é só em espírito. Você deve ter os seus momentos de oração diariamente, que seja de madrugada, que seja de tarde, que seja de manhã. Devemos fazer como Daniel, tirar momentos de oração. Daniel tirava momentos 3 vezes ao dia para falar com Deus, para colocar a sua preocupação. Ele abria as janelas para o lado de Jerusalém, porque eles estavam cativos, eles estavam fora de Jerusalém, então ele abria a janela para apresentar Jerusalém, para voltar, para que o povo voltasse ao Senhor com o coração contrito e com integridade. Quais são os objetivos das nossas orações? São vários, mas nós vamos pontuar alguns aqui. Primeiramente é fortalecer a nossa fé e as nossas virtudes cristãs. A oração nos leva à intimidade com Deus. A oração nos leva a desenvolver o nosso psicológico com Deus, a melhorar a nossa fé, a nossa confiança, a acreditar, assim como a leitura da palavra também nos leva a aumentar a nossa fé. A oração também nos leva a aumentar a nossa fé para com Deus. Através destes momentos de intimidade com Deus, ela vai fortalecer as nossas virtudes cristãs. Os frutos do Espírito Santo vão aumentar sobre a nossa vida. A nossa prática cristã será aumentada. A oração nos leva a vencer as tentações, as dificuldades diárias. Todos nós temos tentações. Se Cristo Jesus foi tentado, eu e você também seremos tentados. E essas tentações são diárias. E o diabo vai te tentar na área mais fraca, mais crítica que você tem. Se você gosta de se alimentar demais, o diabo vai te tentar nessa área. Talvez na sua fraqueza, de falta de desejo de estar orando, de lendo a palavra do Senhor. Talvez na área sexual, o próprio diabo vai te tentar nessa área. Então nós devemos estar em constante oração. E Jesus sabia disso. Jesus sabia disso, tanto é que ele vivia em constante oração. Ele ia para os montes, para lugares reservados para estar em concentração total. Tire momentos reservados diariamente para falar com Deus, para buscar, através desses objetivos, buscar intimidade com Deus. Nós devemos orar para tomar decisões. Eu sempre falo isso.
Muitas vezes tomamos decisões precipitadas por falta de um relacionamento íntimo com Deus. Muitas vezes decidimos erroneamente porque não queremos buscar o direcionamento de Deus. E como vamos buscar esse direcionamento? Através da oração, através da intimidade. Deus falará no teu coração, falará através da palavra dele, através de leituras bíblicas, através de pessoas. Deus usará pessoas, mas para isso devemos ter intimidade com Deus através da oração. E você pode ser evangélico ou não, mas a oração, ela é primordial para a sua vida. A oração te dará direcionamento. Através dela, Deus te dará direcionamento. Devemos aumentar a nossa intimidade com Deus através da oração. Devemos buscar a santificação através da oração. Se estamos buscando a santificação através da oração, venceremos as tentações diariamente, que eu sei que não é fácil, porque todos nós estamos sujeitos às tentações, estamos sujeitos a pecar, mas para isso devemos ter o compromisso da oração, de buscar ao Senhor diariamente. Deus usa as lutas e dificuldades para nos levar a orarmos, para nos disciplinar. Muitas vezes, Deus vai usar aquele momento crítico, triste, angustiante na sua vida para te despertar a orar. Quantas vezes Deus já te acordou pela madrugada para que você levantasse e orasse? Você ficou relutando em sua cama para dormir. E o Espírito Santo te incomodando para que você fosse orar. Isso é o chamado de Deus para a sua vida. Não rejeite, não rejeite. Quando a prova estiver difícil, ore, busque ao Senhor. Quando não tiver prova, quando for só vitória, que eu acho isso muito difícil nessa vida terrena, mas quando você estiver na bonança, ore também. Neste momento você precisa orar, em todos os momentos, como Paulo disse, orai sem cessar. É na bonança, é na tempestade, é nas lutas diárias, é na vitória, é agradecendo, é pedindo, é louvando, é exaltando o nome do Senhor. A oração com quebrantamento é o princípio de avivamento. Aleluia, glória a Deus. Você está sentindo falta disso na sua vida? Está sentindo falta de avivamento na sua igreja? Está sentindo falta de avivamento em nossa sociedade? Eu te convido a fazer a diferença. Eu te convido a orar com o coração quebrantado, a colocar para fora todas as suas dores, todas as suas angústias. Através da oração nós buscamos alinhamento com Deus. E através da oração Deus estará movendo céus e terra. A oração tem esse poder. A oração com sinceridade, com fé, nem que seja como um grão de mostarda, pequeno, nem que começa pequena, mas ela germina e se torna uma árvore frondosa, uma árvore forte, grande. Assim deve ser a nossa fé, através da oração. Ore com fé, quebrantamento, arrependimento, para que o avivamento volte. Meus irmãos, minha alma fica ardendo de desejo de orar. E como é bom ter um companheiro de oração, ter uma pessoa que possa orar junto, que possa estar no mesmo propósito. Muitas vezes nós estamos sozinhos e ficamos postergando, procrastinando a orarmos. Mas quando nós temos um compromisso com um amigo pega na nossa mão e fala: Evangelista Vandomar, venha orar comigo, eu quero orar contigo, é maravilhoso. Isso traz avivamento em toda a história bíblica, em toda a história espiritual cristã. Você vai verificar que o avivamento veio após momentos de oração e quebrantamento. Eu tenho alguns livros aqui que eu quero apresentar para vocês. Se você arde, se a sua alma arde, se o seu coração arde por um avivamento, pede por um avivamento genuíno e verdadeiro da parte do Senhor, leia esses livros. Procure entender o que o autor trouxe. Histórias verídicas, histórias comprovadas. Lembra de John Wesley? O tanto que ele orava, buscando, pedindo a Deus quebrantamento, avivamento. Lembra de Daniel Berg e Gunnar Wingre? Os livros dele. O diário de Gunnar Wingre traz justamente isso. Momentos de oração e quebrantamento. E Deus traz um avivamento gigante sobre a nação brasileira. Lembra de Jonatas Savonarola? Lembra de Billy Graham? Homens que foram usados grandemente.
Quero apresentar aqui para vocês Porque Tarda o Pleno Avivamento. É um livreto pequeno, poucas páginas. Em poucos dias, poucas horas você consegue ler. Um livreto, o avivamento do país de Gales, por volta do ano de 1905, 1904. Um grande avivamento que Deus trouxe lá. Por quê? Porque tinha pessoas de orações. A história do avivamento na Azusa, Rua Azusa, Estados Unidos. Oravam incansavelmente. Heróis da Fé de Orlando Boyer, editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. São 20 homens, claro, de forma resumida, que fizeram a diferença através da oração em toda a história da humanidade. E existem vários outros livros. A própria Bíblia, ela é a referência infalível de homens que venceram através da oração, de reis que venceram através de quebrantamento, de oração, de sacerdotes que trouxeram o povo ao arrependimento através da oração. A oração tem um poder de mover céus e terra, de mover o natural e o sobrenatural. A oração tem o poder de mover o físico e o invisível. A oração tem o poder de mover montanhas, de mover o impossível, de transformar aquela pessoa que você acha que não tem jeito. A oração incansável tem o poder de transformar um drogado, de transformar um viciado, aquele que não tem mais jeito para a sociedade. A oração tem poder de transformar vidas e mais vidas. Por isso que a minha alma arde pela oração. Como é maravilhoso estarmos aos pés do Senhor. E eu não sei se você é como eu, mas eu sou muito sensível na oração, assim como a minha mamãe também é. Mas a minha mamãe é mais ainda. E ela tem uma intimidade muito grande com o Deus Todo-Poderoso. Deixe Deus trabalhar nas suas emoções, na sua sensibilidade. Chore aos pés do Senhor. Fale para Ele: Senhor, eu não dou conta mais, Jesus. Me dê sabedoria, me dê direcionamento, me dê graça, força, Senhor, para vencer essa luta. Eu quero a minha vitória. Faça como Ana, clamando por um filho. Penina vivia caçoando dela, afligindo a vida dela, a alma dela. Mas ela orou ao Senhor, chorava, tanto é que o sacerdote ali achava que ela estava bêbada, estava louca. Mas ela estava orando, se derramando aos pés do Senhor Deus e falando: Senhor, eu não aguento mais, me dê um filho. Qual tem sido a sua provação tão gigante? Qual que tem sido o gigante hoje da sua vida? Saiba, para Deus isso não passa de um pó, esse gigante. Para Deus não há nada impossível. Ore, se quebranta, arrependa dos seus pecados. Senhor, peça ao Senhor: Senhor, eu te peço perdão. Perdão pela mentira. Perdão por tudo que eu fiz de errado. Detalhe com o Senhor o que você fez de errado. Abra o seu coração. Se quebranta. Senhor, a partir de hoje eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero orar mais. Eu quero buscar mais. Eu quero buscar o avivamento. E aqui eu estou falando de avivamento genuíno. O avivamento traz transformação na vida da pessoa. O avivamento não é auê. Não é gritaria. Pode até acontecer, mas não se resume nisso. O verdadeiro avivamento se resume em quebrantamento, em mudança de atitude. Quem pecava, não peque mais. Quem bebia, não bebe mais. Quem mentia, não minta mais. Quem se prostituía, não se prostitua mais. Esse é o verdadeiro avivamento. É a verdadeira transformação. Hoje, Deus está de braços abertos, querendo que nós voltemos ao primeiro amor, voltemos às raízes. E não vai ser entretenimento que trará a presença de Deus dentro das igrejas, dentro do seu lar, da sua vida. Será a oração incansável, uma oração verdadeira, com o coração aberto e quebrantado. Aleluia, glória a Deus. Sem oração nós estamos fadados ao fracasso espiritual, ao congelamento. De vez em quando você sente isso, ou todos os dias? Um desânimo de ir para a igreja? Você sente isso? Pois então, está faltando oração. Está faltando consagração. Sem oração estamos fadados ao fracasso. E o diabo sabe disso. Ele sabe disso. Por isso que ele coloca entretenimento nos nossos lares, na nossa mão. Coloca entretenimento dentro das igrejas. Vamos fazer um auê, uma festa aqui para que dê tudo certo. Para que as pessoas voltem para a igreja. Ei, as pessoas vão voltar para a igreja, você sabe quando? Quando orarmos incansavelmente. Eu tenho testemunho da vida do pastor Genesi. Considero ele como meu avô. E da pastora Neuza, minha avó Neuza. O pastor Genesi já está com Deus. Mas eles
foram homem e mulher de oração, que lutaram pela transformação de igrejas. E eu vivi esse tempo. Eu vi eles orando incansavelmente, o zelo deles pela obra do Senhor. Certa feita, eles estavam em uma congregação que não crescia. E eles eles foram transferidos para lá. Uma congregação, uma igreja gelada. Pessoas que não tinham compromisso com o Senhor. Pessoas que não tinham compromisso de estar na obra do Senhor. Que não gostavam de oração. E eles foram para lá e começaram a orar. Durante 2 anos, incansavelmente, eles oraram fervorosamente. O inimigo se levantou querendo derrubar eles e não conseguiu. Mas quando inteirou os 2 anos, as portas se abriram. Os cadeados foram quebrados. Algemas caíram por terra. Por quê? Por causa da oração incansavelmente deles. A igreja se expandiu. Pessoas aceitaram Jesus. Endemoniados se prostraram perante Deus. Endemoniados foram libertos pelo poder de Deus. Pessoas foram curadas, transformadas. Mas nada de entretenimento. Oração, oração e oração. Louvo a Deus pela vida deles. Glória a Deus, glória a Deus. Voltemos ao momento de oração. Aos momentos de oração. Aleluia. Nós temos em toda a história, como eu falei, e principalmente dentro da Bíblia, personagens que foram vitoriosos através de constante oração. O próprio Jesus, como eu falei, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os apóstolos em si, Moisés, Davi, Abraão, vários outros personagens venceram porque oraram, porque se dedicaram à oração. Como devemos orar? A oração pode ser de joelhos? Sim, é o mais comum que nós vemos, porque ali você se concentra, você se demonstra humilhação, humilde, uma posição de humildade perante Deus. Pode ser em pé, pode também. No entanto, que você esteja concentrado ao trono da graça. Que nada te distraia desse momento. Pode ser sentado, deitado, pode, correndo, parado, sim. Mas quando você estiver falando com Deus, se concentre no que você está falando. Tenha reverência. Cuidado, tenha reverência, porque você está falando com o Todo-Poderoso. Se você tivesse uma audiência com um juiz, com um doutor, com certeza você teria que ter um posicionamento ali, ter reverência. Você não iria de qualquer jeito. Você não iria lá de boné e tal, todo solto, mascando chiclete. Não, você teria reverência. Nos nossos cultos devemos voltar à reverência. Nos nossos momentos de oração devemos voltar com a reverência para o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele foi quem me criou, que criou você. Ele que está no controle de tudo. Tenhamos reverência. Sem hipocrisia, Mateus capítulo 6, versículo 5 até o versículo 9, vai falar do modelo de oração que nós devemos ter, que Cristo deixou para nós. Cristo vai falar: não sejam hipócritas. Não façam como os hipócritas fazem. Sepulcro caiado eles. Quando vão jejuar, quando vão orar, querem demonstrar para as pessoas: olha, eu orei, eu jejuei. Não faça isso. Mas ele vai trazer o modelo de oração. E o interessante é que ele vai trazer essa oração, e nós podemos dividi-la em partes, entender o que Jesus está falando conosco. Ele não está falando para que nós pratiquemos isso como reza. Não. Oremos essa oração, mas com o coração aberto. Oremos outras orações baseadas nessa oração. Esse é o modelo para as nossas vidas. Mateus capítulo 6, versículo 5 ao 9. E depois, continuando o 9, ele vai trazer mais ali, referente à oração. Sem hipocrisia e vanglória, se quebrante, se reserve no quarto. No versículo 6 ele vai falar: olha, puxa a porta. O que ele está falando? Sobre reserva. É você e o Pai. Não precisa você ficar demonstrando para as pessoas o jeito que você ora. Olha as palavras eloquentes que eu falo. Não precisa. É você e Deus. A oração é ali. Que Deus te contempla no secreto. E no secreto Ele fala com você também. Então, não ouse de vãs repetições, de rezas. Se eu fizer essa oração 10 vezes, Deus vai me ouvir. Não, pare com isso. Deus quer ouvir um coração quebrantado, um coração transformado, sincero. Seja sincero com Deus. Você pode orar 10 horas a mesma oração. De nada vai adiantar se você não tiver um coração sincero. A oração não depende de quantidade de palavras, mas sim de um coração contrito e verdadeiro. Eu não estou dizendo aqui para você orar 1 minuto com as palavras certas e pronto e acabou. Não. Você deve dedicar momentos com Deus e falando as palavras certas, com o coração contrito e aberto. Vemos o exemplo de Davi versus Saul. Saul era um homem que no final da sua vida
perdeu o zelo pela obra, pelas regras, pelas diretrizes do Senhor, pelos princípios bíblicos. Mas Davi tinha um coração contrito, tanto é que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E olha que Davi pecou, foi cúmplice, foi o arquiteto de um assassinato, se prostituiu, mas ele se arrependeu com o coração contrito. A diferença não é se você é pecador ou não, porque todos nós somos, mas a diferença está como você vai agir daqui pra frente. Senhor, eu me arrependi, perdoe os meus pecados, não pratico mais esse pecado. E se você acha que você não consegue tirar isso da sua mente, deixe Jesus te ajudar, pegar na sua mão, fala para ele: Jesus, me ajuda, porque eu sozinho eu não consigo vencer essa tentação, esse pecado. Eu preciso do Senhor, Jesus. Fale a verdade para Jesus, para Deus. Tenha em mente que quanto mais você dedicar, mais intimidade e direcionamento você terá. Quanto mais você dedicar em oração, mais o Senhor falará com você, te dando direcionamento, como você deve decidir tudo que aparecer em sua vida, em sua frente. Nem tudo que pedir acontecerá, pois existe a vontade soberana de Deus. E não pense assim: eu vou orar aqui agora e Deus vai transformar agora. É a vontade de Deus, que seja dentro da vontade de Deus. Não queira que a vontade de Deus seja submissa à sua vontade. Seja submisso você à vontade de Deus. Mas quando você começa a orar com o coração contrito, você começará a entender o propósito de Deus. Você começará a entender, você estará dentro do propósito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos estudar um pouquinho para a gente finalizar sobre a oração do Pai Nosso. Como que começa a oração? Ele vai começar: Pai Nosso que estás no céu. O que isso significa? Adoração, exaltação. Comece as suas orações assim, adorando ao Senhor. Pai que estás no céu, eu te exalto, eu te adoro, porque tu és tudo na minha vida. Exalte, comece exaltando ao Senhor. E aí ele continua: venha a nós o teu reino. O que isso quer dizer? Soberania, propósito. Senhor, o Senhor tem propósito na minha vida, cumpra o teu propósito na minha vida. O Senhor é soberano, o teu reino é soberano sobre a minha vida. Venha sobre a minha vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, eu sou dependente, isso é dependência. Eu sou dependente de ti, Jesus. Eu preciso de ti diariamente. Eu preciso me alimentar e eu sei que o Senhor proverá. Assim como o Senhor cuida do pardal, assim como o Senhor cuida dos passarinhos, dos animais diariamente, até os lírios do campo, eles não se preocupam como se vestirá, mas o Senhor tem cuidado deles, o esplendor deles, mais até mesmo do que o próprio Salomão. Nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se como os lírios do campo. Isso é dependência, é entregar o coração ao Senhor, a vida ao Senhor. E Ele pede perdão: perdoa-nos, Senhor, como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Isso é misericórdia. Senhor, tenha a tua misericórdia sobre mim, me perdoe novamente. Agora, quando nós falamos assim, perdoa-nos como a quem nós temos perdoado, como nós temos perdoado, isso nos leva a refletir sobre o nosso passado, sobre como nós temos feito o nosso perdão. Senhor, se eu fui sincero com o meu amigo quando eu perdoei ele, seja sincero também comigo, Jesus, para me perdoar. Senhor, se eu não fui sincero, é isso que você está dizendo para Deus. Senhor, se eu não fui sincero com o meu amigo, não seja sincero comigo. Nós devemos buscar a sinceridade do perdão. Eu te perdoo em nome de Jesus, para que o Senhor também possa nos perdoar, para não nos deixe cair em tentação. Isso é o que? Livramento. Senhor, me livra de todo mal. Estou indo trabalhar hoje, me livra de acidentes, de incidentes, de roubos, de assaltos. Continue sendo a minha proteção, o meu braço forte, o meu baluarte, o meu farol. Seja o meu escudo, Jesus. Eu preciso do Senhor hoje novamente. Isso é livramento. E eu sou prova viva disso. Como o Senhor tem me livrado diariamente. E eu sei que é pela misericórdia dEle. Não é pela minha força, não é pelo meu intelecto. É porque Deus é poderoso. E Ele me concede isso que eu lhe peço. Porque teu é o reino e a glória para todos sempre. Isso é o quê? Exaltação. Senhor, eu fecho essa oração te exaltando. Eu iniciei essa oração te exaltando. E eu fecho essa oração te exaltando. Teu é o reino, o propósito é teu, sua soberana vontade está acima de tudo e de todos, e cumpra sobre a minha vida. Aleluia. Meus irmãos, eu te convoco, volte à oração, ore pelas madrugadas. Se você não conseguir orar pelas madrugadas, mas tire momentos durante o dia para orar, à noite, de manhã. Não vá trabalhar sem falar com Deus, não vá fazer suas decisões sem falar com Deus. Eu te peço, meu amigo, eu te imploro, ore, busque ao Senhor. Em nome de Jesus, a sua vida será abençoadíssima, da sua família.
que assim seja, em nome de Jesus. Estaremos deixando aqui embaixo no rodapé, na descrição, o nosso link do mapa mental. Que você seja abençoado, que você estude essa lição mais e mais, que você busque mais conhecimentos, tanto na Bíblia Sagrada, quanto em livros como eu apresentei aqui. Que você seja abençoado em nome de Jesus, que as orações possam fazer diferença, mover céus e terra a seu favor, assim como foi com vários personagens bíblicos e não bíblicos também. Que Deus abençoe você, sua família e todo o seu lar. E até a próxima, se Deus quiser.